Imagina só, uma boneca tão, mas tão perfeita, que por um segundo dá um nó na cabeça. É de verdade ou não? Elas causam uma mistura de fascínio com um certo estranhamento. Pois é, esses são os bebês reborn. E a história por trás desses rostinhos de vinil, olha, é muito mais profunda e complexa do que a gente imagina. E já pode tirar da cabeça a ideia de que isso é um simples brinquedo, viu? Esse realismo todo tem um preço. E que preço? Tem exemplares que chegam a custar R$ 50.000. É isso mesmo, R$ 50.000. O preço de um carro popular, em uma única boneca. E o negócio fica tão sério que chega a parar na justiça. Pensa só na cena. Um casal brigando pela guarda de uma boneca reborn. E o motivo? Ela era uma fonte de renda, bombava nas redes sociais. Isso só mostra o peso que esses objetos podem ganhar na vida de uma pessoa, né? Então, para a gente desvendar esse enigma, nosso caminho vai ser o seguinte: a gente vai olhar para a origem surpreendente dessas bonecas, para a arte por trás delas, seu uso na terapia e o que a psicologia diz sobre esse apego todo, para no fim, quem sabe, entender o que elas dizem sobre nós mesmos. E essa jornada toda não começa numa loja chique, não. Ela nasce, na verdade, num dos momentos mais sombrios da nossa história. O próprio nome já entrega muita coisa. Reborn, quer dizer renascido. Imagina, Segunda Guerra Mundial, falta de tudo. No meio daquele caos, pais pegavam bonecas velhas e as restauravam para dar um pingo de esperança e de normalidade para os filhos. Era um ato de amor em tempos de guerra. E a evolução disso é fascinante. O que nasceu da necessidade na guerra foi se espalhando. Aí, nos anos 80, a coisa deu um salto e virou arte. E o boom mesmo veio nos anos 2000 com a internet, que conectou todo mundo e criou uma comunidade global de artistas e colecionadores. É aqui que um simples concerto se transforma num ofício de uma paciência absurda, elevando essas bonecas a verdadeiras obras de arte. O processo de reborning, que é esse renascimento da boneca, é uma arte. E que arte! Os artistas passam horas e horas aplicando camadas finíssimas de tinta, implantando o cabelo fio por fio, pintando veias, manchinhas, unhas. O objetivo não é só fazer uma cópia, é dar alma, dar uma personalidade única para cada uma. E muito do que a gente vê hoje tem a mão de pioneiros, como a artista Joyce Moreno. Lá no fim dos anos 80, foi ela quem desenvolveu umas técnicas revolucionárias de pintura e de como colocar o cabelo no vinil que mudaram o jogo, sabe? Ela estabeleceu um padrão de realismo que define a arte reborn até hoje. Mas o impacto dessas bonecas vai muito além da arte e da coleção. Elas acharam um propósito totalmente inesperado e muito comovente lá na área da saúde. E olha, isso não é achismo, não. É algo reconhecido por gente de peso. A Carla da Silva Santana, que é da USP e da Associação Brasileira de Alzheimer, ela mesma ressalta o potencial terapêutico das bonecas. Não como uma cura, claro, mas como um complemento poderoso aos tratamentos. E os benefícios são surpreendentes. Para pacientes com Alzheimer, por exemplo, o simples ato de segurar, de cuidar da boneca, pode acalmar a ansiedade, trazer de volta memórias boas, criar momentos de paz. É um alívio não só para quem está doente, mas também para a família e para quem cuida. Mas vamos com calma. É super importante deixar claro que isso não substitui remédio, não substitui médico, é uma ferramenta a mais que traz uma camada de cuidado emocional, sabe? Melhora a qualidade de vida de um jeito que às vezes só o tratamento convencional não consegue. Bom, e tudo isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Por quê? O que explica essa conexão tão forte, tão emocional com um objeto que não tem vida? A psicologia tem umas pistas bem interessantes pra gente. Para entender essa ligação, a gente precisa mergulhar um pouco no que a psicologia diz. E existem pesquisas acadêmicas sérias sobre isso, como as do periódico Rease, que investigam o que está por trás desse apego todo e qual a função dele na nossa mente. O primeiro conceito-chave é o de objeto transicional. Sabe aquele paninho ou ursinho que uma criança não larga por nada no mundo? Então, o bebê reborn pode funcionar assim para um adulto. É um porto seguro, um lugar entre a fantasia e a realidade, onde dá para cuidar, sentir e amar, sem o medo e os riscos de uma relação de verdade. O segundo conceito é um pouco mais denso, o de objeto substituto. Nesse caso, a boneca entra no lugar de algo ou alguém que foi perdido. Pode ser um filho que não nasceu, um luto que ainda machuca muito, ou até a vontade de cuidar que nunca pôde ser realizada.
E tem uma frase da psicanalista Julia Kristeva que resume isso perfeitamente. Ela diz que o substituto é essencial para a gente conseguir processar o luto, porque é através dele que a gente mantém vivo aquele laço com o que foi perdido. É como se desse um tempo, um respiro para a mente se reorganizar. Só que aqui a gente pisa num terreno delicado. Existe uma linha muito, muito tênue. De um lado, esse apego pode ser uma coisa saudável, um jeito criativo de lidar com a dor. Mas do outro, pode virar uma fixação, um jeito de negar a perda, que acaba prendendo a pessoa e não deixa ela seguir em frente. O perigo mora aí, quando a fantasia começa a tomar o lugar da realidade. Então, tá. A gente junta todas essas peças, a história, a arte, a terapia, a psicologia. O que é que esses bebês reborn dizem pra gente, no final das contas? A grande verdade é que um reborn nunca é só uma coisa. Para cada pessoa, ele representa algo diferente. Pode ser um elo com a história, uma obra de arte incrível, um alívio terapêutico, uma forma de lidar com o luto. No fim, eles são uma janela para a complexidade que é a mente humana. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez o grande enigma não esteja nas bonecas, mas em nós. O que essa busca por um realismo perfeito, essa necessidade de cuidar de um objeto, o que tudo isso revela sobre a nossa própria busca por conforto, por afeto, por conexão num mundo que, muitas vezes, deixa a gente tão carente disso tudo?